Bom dia, irmãs e irmãos. Nesta manhã eu quero ler um texto das Escrituras Sagradas para a nossa reflexão. O nosso texto está no Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. A mensagem central do cristianismo, ou seja, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, são as boas novas de salvação. Deus amou o mundo de uma maneira tão especial que enviou o seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, para vir ser o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso grande benfeitor. Nós estávamos perdidos, sem Deus no mundo, sem esperança, destinados à perdição eterna, em razão dos nossos pecados. Mas Deus não quis assim. Ele pensou um plano de salvação e enviou o seu Filho unigênito, o nosso Senhor Jesus Cristo, para fazer a obra da nossa salvação. Lá na cruz, o Senhor Jesus tomou sobre si os nossos pecados, a condenação que existia contra nós. Sofreu naquela cruz, derramou seu sangue inocente para nos salvar. Em nosso lugar ele morreu. Ele nos substituiu naquela morte, para que através da sua morte sacrificial, o ser humano pudesse ter vida, para o ser humano poder voltar para Deus, ser recebido por Deus, para que o ser humano tivesse os seus pecados perdoados. Que bênção maravilhosa! Estávamos sem Deus no mundo, perdidos, destinados à condenação eterna. E Deus nos amou e nos deu Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Essa é a boa nova de salvação. O Evangelho são boas novas. Essa é a boa nova. Porque a nossa maior urgência era de salvação. O que nós mais precisávamos era o perdão dos nossos pecados, para ter comunhão com Deus, para poder falar com Deus, para receber as coisas boas que esse Deus de amor tem a nos oferecer. E a maior delas é a salvação, que é vida eterna com Deus. Vida eterna que começa agora e se estende por toda a eternidade. Que bênção! Poder pensar em uma eternidade com Deus. Estávamos desprovidos do auxílio de Deus, separados de Deus, em razão dos nossos pecados. Mas agora, por Jesus Cristo, através da sua obra redentora, do seu sacrifício na cruz do Calvário, agora podemos nos aproximar de Deus. O autor aos Hebreus usa até uma expressão interessante. Ele diz assim, que nós podemos nos aproximar de Deus com ousadia. Olha, chegar até Deus, crendo que seremos recebidos por Deus, não por causa dos nossos méritos, que nós temos, mas por causa do que Cristo fez por nós. Naquela cruz, Ele derramou o seu sangue para nos salvar, para nos
redimir de toda iniquidade, de todo pecado, para nos apresentar a Deus agora, libertos, livres do pecado, para uma comunhão com Deus. Graças a Deus. É uma bênção maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus. É uma bênção que tem todas aquelas pessoas que recebem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor de suas vidas. Isso não é privilégio de alguns, mas é de todos. Notem o texto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele. A salvação é oferecida graciosamente para todo aquele que crer. Glórias a Deus. Bendito seja o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, único Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja honra, glória, majestade e poder para todos sempre. Glórias a Deus. Amém. Agora eu quero orar com as irmãs e com os irmãos. Bendito Deus, eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, por essa salvação poderosa que nos alcançou em Cristo Jesus. Oh, meu Pai, o Senhor nos amou de uma maneira tão especial e nos enviou o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, para morrer na cruz em nosso lugar, para nos tirar toda a condenação que existia sobre nossas vidas, sobre nós. E agora, através de Jesus, através da obra redentora realizada por Jesus, podemos ser agora herdeiros desta promessa maravilhosa, que é vida eterna com Deus. Glórias a Deus, de viver aqui e agora aos cuidados do Senhor, vivendo as bênçãos do Senhor nesse tempo, e ainda mais uma eternidade com Deus, no lar celestial, que o Senhor Jesus foi preparar para todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Glórias a Deus, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia!